Olá, pessoal! Vamos dar início ao nosso 15º dia da mentoria de 21 dias. Estamos já na terceira semana, hein? Olha como passa rápido, né? E hoje a gente vai falar sobre estratégias de prospecção, né? Como prospectar, como entrar em contato, o que fazer, como criar lista. É, assim, a base do nosso trabalho, tá? Então, na estratégia de prospecção que a gente vai apresentar aqui, a gente vai falar do form. Alguém já ouviu falar do form? Form é muito usado em vários trabalhos da área comercial como uma estratégia de começar uma prospecção, né? De gerar conexão e esquentar relacionamento. Na verdade, o foco aqui é esquentar o relacionamento, porque muita gente vai falar assim: ah, eu não tenho lista, eu já falei com a minha família, como que eu abordo, prospecto novas pessoas? E tem várias formas, e essa é uma forma que é muito eficaz, né? O método Form é uma técnica muito simples, muito poderosa e muito usada para gerar relacionamento real com seus contatos, antes de apresentar o produto ou negócio da Terra ou óleos essenciais, né? Toda a área comercial tem essa técnica que pode ser usada para prospecção, né? Ela ajuda você a criar conexão, demonstrar interesse genuíno e esquentar o contato. O que é esquentar o contato? Às vezes é retomar o contato com uma pessoa que você já trabalhou, já conheceu, ou da família. É uma técnica para você esquentar isso, se tornar presente novamente na vida de uma pessoa e aumentar seus relacionamentos, tá? Antes de convidar a pessoa para conhecer o que você tem para oferecer. Então você não vai chegar, viu? Você quer, falando de óleos essenciais, você conhece os óleos essenciais? Faz 10 anos que você não fala com aquela pessoa. Você vai demonstrar uma pessoa interesseira, assim, uma pessoa que não é agradável, que não tem o interesse real mesmo em realizar um relacionamento, começar um relacionamento de novo, né? Esquentar isso, certo? Então, essa é a técnica. Deixa eu passar para o próximo slide. E o que é o form? Form, cada letra significa uma coisa. O F é de família, tá? Então, você tá, por exemplo, passando ali nos stories do Instagram e tá lá, vê uma foto de uma família, vê a foto da sua amiga, do seu amigo, do seu parente, tá com uma família ali e você comenta alguma coisa, né? Pergunta sobre a família da pessoa. Então você, ó, no F de família é assim, você começa perguntando sobre a família da pessoa, cria uma proximidade, demonstra que você se importa, né, com o que é importante para ela, né? Hoje, o que é mais importante para a gente? É a família, né? Um exemplo aqui, tem exemplos. Você tem filhos? Como estão seus pais? Se você conhece a pessoa, como está seu pai, a sua mãe? Né? Um interesse genuíno mesmo, de coração você pergunta. Vi que seu bebê nasceu, parabéns, como que tá essa nova fase, né? É uma fase desafiadora, diferente, né? Olha, aqui tem um exemplo. Oi, amiga, vi no seu Stories que o Davi já está indo para a escolinha, como ele está se adaptando. Para que isso? Qual que é, além de gerar essa conexão genuína, é entender o que que ela vai falar da família. Então você fala assim: nossa, como que tá a família? Como que tá a sua mãe? Ah, minha mãe tá assim. Eu estou passando por um momento de muita ansiedade, estresse. Meu pai está com a pressão alta. Sempre vai falar alguma coisa e você vai anotando isso, né? Você está retomando um relacionamento com essa pessoa ou começando um, né? Você viu uma pessoa e começa a conversar e você vai anotando tudo para você lembrar depois e voltar a perguntar. Então, a pessoa vai falar alguma situação da vida dela e a gente tem um olho para isso, né? Então, você vai anotando, vai gerando esse interesse e a pessoa vai falando. Então, você começa a esquentar, gerar essa conexão com a família, fala da sua, porque o meu filho, a minha filha foi assim, e nessa fase, né? E às vezes essa conversa, você não vai fazer o form tudo num dia. Às vezes são vários dias, semanas que você vai conversando ali, e vai esquentando. Aqui é uma metodologia para você ter um método para seguir, um processo, né? De como ser um profissional de relacionamento, de marketing de relacionamento. Porque você hoje no trabalho
da do Terra, por exemplo, você abre o mercado para a do Terra. O que é abrir o mercado? É fazer o boca a boca, é apresentar o seu estilo de vida, o que o óleo fez na sua família, como você usa os óleos, e com isso você tem que falar com bastante pessoas, muita gente, todo mundo do seu relacionamento, da sua amizade, do seu círculo de trabalho, tem que conhecer e saber que você hoje é uma consultora ou trabalha com os óleos essenciais, ou aromaterapia, ou uma terapia integrativa, né? E que utiliza os óleos. Então, uma das formas é você perguntar e começar a falar sobre a família. Então, é o F. Deixa eu ver se passei. É. E aqui, ó, tem algumas perguntas. Se tem filho pequeno, né? Oi, amiga, vi seus stories do Davi, já tá indo para a escolinha, como ele tá se adaptando? Geralmente, a criança nessa época de escola começa. Minha filha, quando entrou na escolinha, pegou aquele pé, mão, boca, vem gripado. Todo mundo da classe pega todas as doenças ali, né? De um passando para o outro, mas isso vai gerando imunidade e com os olhos a gente consegue dar esse suporte para essa criança, para a imunidade, né? É, tanto questões respiratórias, antivirais, então os olhos você tem como depois mostrar, olha, eu cuidei do meu filho assim, aconteceu isso também com meu filho, com a minha filha. Minha filha teve essa pé, mão, boca, teve algumas gripezinhas que pegou ali, né? Conjuntivite, né? Algumas doenças que pega na escolinha mesmo, né? Do contato com novas crianças, novas famílias ali, que antes ela ficava mais em família, mais em casa, e depois agora está tendo contato com o mundo, está indo lá brincar com outras crianças, né? O contato com quem está insatisfeito com o trabalho. Estava lembrando de você, como estão as coisas com a sua mãe, ela está se recuperando bem? Um exemplo de um familiar ou de uma pessoa que estava, que você sabe que ela estava com algum problema, né? Estava se recuperando ou fez uma cirurgia, alguma coisa, né? E outra pergunta aqui, oi, como estão as crianças ainda naquela fase de gripar, como qualquer mudança de tempo? Essa fase, esse período do ano, a maioria das crianças, né, das pessoas com essa mudança, né, de tempo, tá com gripe, tá com resfriado, tá com algum problema respiratório. E se for sair de casa para ir, por exemplo, para um hospital, um pronto-socorro, imagina, tá lotado essa época do ano, né, por causa do frio. Então, nada como melhor você cuidar com solução natural em casa sem ter que tomar um remédio forte, um antibiótico, alguma coisa que pode ainda ter um efeito colateral no intestino, em outros órgãos, né? Que pode afetar. Então, você começa a gerar essa conexão, esquenta esse relacionamento, falando sobre a família, falando sobre a pessoa, dando exemplo da sua família, uma conversa sincera, uma conversa para gerar essa conexão. O segundo, é de ocupação. O que que é ocupação? O trabalho. Então, fale sobre o que a pessoa faz. Pergunte com real interesse. é, Isso mostra que você valoriza a trajetória dela. Você vai lembrar. Nossa, eu lembro que quando a gente saiu da faculdade, você estava trabalhando com isso, ou naquela empresa, né? Então, você está trabalhando com o que agora? Nossa, está trabalhando, faz 10 anos que está nessa empresa, já deve estar rico, já é gerente, comprou a empresa, é dono da empresa, sempre exaltando também. Por quê? Porque quando você exalta, a pessoa tende a reclamar ou diminuir. Ah, não, não é bem assim. Nossa, estou trabalhando muito, estou cansado, não tenho tempo para nada, não sou reconhecido no meu trabalho, queria mudar de profissão, né? Aí você pergunta, como está a sua rotina de trabalho? Se está feliz com o trabalho, né? Geralmente, quando você pergunta assim, exaltando ou supervalorizando aquele trabalho, a pessoa vai mostrar os pontos negativos. É a mesma coisa quando você fala assim, nossa, que roupa bonita. Você fala, eu paguei baratinho, comprei, não sei, ali no brechó, um exemplo. A tendência da pessoa, quando você exalta, ela mesmo se diminui. Algumas pessoas, né, não
todas têm exceções, mas geralmente é dessa forma, porque a maioria das pessoas estão insatisfeitas com a vida que está. Muitas vezes ela não escolheu a vida que ela vive hoje, né? Com o Terra, a gente, por exemplo, que trabalha com Terra, escolheu ter uma liberdade de tempo, o horário que eu estou fazendo aqui, o trabalho, né? A gente escolhe a região. Então, eu escolhi esse trabalho e da forma que trabalha. Eu escolhi ajudar pessoas, escolhi um trabalho onde existe essa ajuda, esse ganha-ganha de servir outras pessoas, de ajudar, né? Não ter essa competição que tem no mercado. Tá? Então, as pessoas geralmente já estão cansadas. Quem está mais tempo trabalhando já está, ou tentou uma promoção, ou tentou subir de cargo, ou tentou fazer alguma coisa, ou melhorar de salário. Ela precisa estudar, ela precisa se graduar, fazer um MBA, viajar para conseguir melhorar. Né? Às vezes a pessoa está naquele cansaço, não está curtindo os filhos, não tem tempo para a família, né? Quem trabalha em banco, sistema financeiro, então, é cheio de metas, né? Fica aquela pressão. Então, a qualidade de vida tende a ficar muito ruim, né? Então, quando você eleva assim, como que tá, já virou gerente, tá ganhando muito dinheiro, a pessoa vai falar a real, o que está acontecendo com ela, qual o sentimento, o que está dentro dela. E você ali, nessa conversa, vai anotando, porque você tá com intenção, você tá querendo gerar conexão, esquentar o relacionamento e vai anotando tudo o que está falando, porque você vai usar para passar a sua mensagem, né? Falar como que é a sua vida com a do Terra, como que seria você usar óleos essenciais para a saúde, como seria trabalhar com a do Terra. Então, o é de ocupação, tá? Aqui tem mais algumas perguntas, né? Como você está virando com a rotina de trabalho? Se for uma mãe, por exemplo, uma mãe que trabalha fora, um executivo, não tem tempo para casa, né? Não tem tempo de cuidar dos filhos, estudar com o filho, brincar, levar no clube, tá corrido, como que é, dependendo do cargo, se você conhece o trabalho da pessoa, né? E seu trabalho continua na mesma empresa, você ainda está querendo mudar de área? Você vai perguntando sobre a ocupação, o trabalho, sobre interesses do trabalho. Você ainda está na clínica? Vi outro dia um post sobre autocuidado, amei. Por exemplo, você está ali no Facebook, no Instagram, numa rede social e vê um post, alguma coisa, então você vai esquentando falando do trabalho, da ocupação da pessoa. Mas eu também trabalho com uma terapia, com óleos essenciais, né? Essa é o do Form. O R é recreação, né? Se as outras áreas já não estão boas, imagine a recreação. Recreação ou lazer, geralmente é a última coisa que a gente vai dar atenção para nossa vida. Então, descubra o que ela gosta de fazer no tempo livre. Quem tem tempo livre, né? Se o pai, a mãe, se o casal está trabalhando, né? Vai ter uma férias por ano, um final de semana, e olhe lá. Então, esse ponto vai revelar os sonhos, estilos de vida e motivações. Ou fazer pelo menos a pessoa pensar: nossa, faz quanto tempo que eu não vou para a praia? Quanto tempo que eu não faço aquela viagem? Eu queria fazer aquela viagem, queria fazer aquele cruzeiro. Não tem tempo nem de ir ver na agência de viagem, cotação, ver, pesquisar, porque tá tão ali o dia a dia, corrido, trabalho, estudo, né? Então não sobra tempo para isso. Se você não está cuidando da sua saúde, tem um problema com saúde, com a família, estresse no trabalho, a última coisa que você vai ver é o lazer. E geralmente o lazer é o que vai te dar esse prazer, vai te dar os seus sonhos, a vontade que você tem, um hobby que você tinha quando era criança, que você gostaria de fazer. Então, reconectar com os amigos, com família. Então, é na recreação. Então, um exemplo de pergunta: o que você gosta de fazer para relaxar? Pessoal, relaxar? Não tem tempo para isso. Como assim relaxar? Que viagem? Ou se pergunta assim: nossa, do jeito que você está trabalhando, já deve ter indo para Disney com as crianças, né? Ô, louco, onde já se viu? A pessoa vai falar, reclamar desse tempo, da liberdade de tempo, né? De liberdade financeira para conseguir fazer isso, né? Ter que parar de trabalhar. Se for uma pessoa autônoma, por exemplo, que
a renda depende da hora trabalhada dela. Ela não pode parar. Um médico, por exemplo, se ele ah, parar 15 dias, ele perde metade do mês de faturamento, né? Porque ele ganha ali por atendimento ou por plantão, um exemplo, né? Tem alguma viagem dos sonhos? Como você cuida, do seu dia a dia, né? O que que você faz de recreação? Que horas que você vai no clube? Que horas que você brinca com as crianças? Essas perguntas que você vai fazendo. E aqui, sim, conforme você vai conhecendo, que nem você já falou de família, então você já sabe, tem filho, não tem? Você ainda está conseguindo ter aquele tempinho para você? Nem que seja um banho demorado, aquele cafezinho em paz, sair com os amigos, com as amigas, né? Contato com quem está insatisfeito no trabalho. Você sempre falava e sonhava viajar, viajar mais ou fazer algo mais flexível. Ainda pensa nisso, né? Ainda pensa nisso? A pessoa vai falar. Contato com quem ama bem-estar e coisas naturais. Você sempre foi super natureba, né? Tá testando alguma novidade pro bem-estar ultimamente? Tá testando? Tá buscando novas é, ideias, novos alimentos, novos para o seu bem-estar, para a sua saúde, né? Então, a gente que começa a viver esse mundo, a procurar, o nosso relacionamento vai aumentando em relação a pessoas que buscam mais qualidade de vida, mais terapia, mais tempo com família, né? Mais um autocuidado. Então, vai aumentando isso. Então, você pode retomar também, fazer essa pergunta na recreação. Tá buscando isso? O que que você está fazendo para o seu lazer, para sua cabeça, para tirar o estresse do dia a dia, porque você sabe que ela está estressada no trabalho, por exemplo, porque você já conversou sobre ocupação, né? Então, esse é o R de recreação, tá? E por último, é a mensagem. Lembrando que essa conversa do Form, né, pode ser esquentada no decorrer dos dias, da semana, do mês, não necessariamente numa mesma conversa, mas dá. Se tiver tempo, se tiver oportunidade, às vezes no Stories ali você começa a conversar, já puxa para o WhatsApp, já pega um número, continua uma conversa, às vezes rápida, informal, mas já surgem esses assuntos que você pode introduzir os óleos. Eu falar do seu exemplo, olha, lá em casa mudei o estilo de vida, agora eu estou usando óleos, devia ter conhecido isso na minha primeira filha, né? A gente conheceu quando ela tinha 4, 5 anos. O nosso filho hoje só utiliza óleos essenciais e não tem nenhum problema assim de saúde, respiratório, né? E aqui que você passa a mensagem, né? Ó, depois de criar essa conexão real, né, de real interesse, é hora de fazer a transição suave para a mensagem que você quer passar. Seja sobre os óleos essenciais, sobre bem-estar ou oportunidade do negócio, a oportunidade de empreender com do Terra, tá? Exemplo. Com tudo que você me falou, eu acho que o que eu faço hoje poderia te ajudar muito. Tem interesse em saber, né? Tem interesse, a pessoa vai ficar interessada. Posso te mostrar algo natural que mudou minha rotina? Tem algo que quero te apresentar e acho que você vai se identificar bastante. Eu tenho um tempo, 10, 15, 20 minutos. Vamos tomar um café, vamos reaquecer, vamos tomar um chá, vamos sair, vamos conversar. Posso te ligar? Vem aqui em casa, vou fazer um bolo para você, sabe? Marcar um dia. Ou mesmo por telefone. Hoje facilitou muito o nosso trabalho porque tem um meio digital. Você pode estar navegando ali nas 5 minutos que você tem ali no, na rede social e já fazer com intenção, fazer valer a pena aquele tempo que você está ali. Hoje o celular, tem pessoas que ganham milhões com o celular. Influencers, artistas, lojas que estão vendendo ali. O celular tá na mão de todo mundo hoje, desde criança até adulto, até idosos estão com esse aparelho na mão 24 horas. Não é mais como uma televisão, não é mais você ter que sair também fazendo porta a porta, indo no comércio, indo
na casa dos outros, você não precisa mais ter isso. Então, facilitou. Então, a gente pode usar a rede social, a tecnologia a nosso favor. E dessa forma, só que tem que ter um relacionamento, tem que ter uma intenção. Você vai ver a pessoa ali, vai chamar, vai conversar, vai se conectando. Que essa era a verdade, por que que existem as redes sociais, né? É para voltar essa interação, né? A rede social foi criada para isso, para ter essa troca, para a gente acompanhar um crescimento de um de um parente de longe, né? Que mudou, ela é para encurtar isso, né? Essa distância que tem física, tá? Então a gente pode usar a favor. Nada supera o contato pessoal, nada supera. Aquela reunião caseira, aquele papo na padaria, na calçada, nada supera isso, porque os seres humanos precisam de contato. A gente não é uma ilha, a gente precisa de conexões reais, abraço, aperto de mão, um olhinho na mão, né? Respirar. Quando a gente respira o óleo essencial, a gente já está fazendo um bem para o nosso corpo, para outra pessoa ali. Então, ali que você passa a mensagem. Com tudo que você conversou, você vai ter argumento, vai ter como falar. Ou vai falar dos olhos, seu pai, você reclamou que seu pai tem um problema respiratório, não está conseguindo dormir direito, ou o seu filho é gripe, tem que ter uma forma de cuidar de forma natural e eficaz, que a gente não tinha antes dos óleos essenciais. Antes, antes do óleo essencial da Terra, o que que existia antes? Alguns óleos essenciais de outras empresas que eram, por exemplo, não tinha tanta propriedade terapêutica como o dado Terra, que é colhido no país de origem, tem uma tecnologia absurda por trás, empresas focadas nisso, né? São os óleos mais puros que existem no mundo, são puros ali, não tem aditivos, então ele funciona. É química, 2 mais 2 é igual a 4, não dá outro número. Então, nada existia. Tinha um chazinho, mas remédios homeopáticos que demoravam para fazer efeito. Eu tratei minha filha com homeopatia, né? Porque a gente já buscava algo alternativo para a saúde, para a vida, né, para melhorar essas questões. E era assim, parece que não fazia efeito, era uma demora, a gente ficava apreensivo, será que a gente está fazendo certo? Agora os óleos essenciais são eficazes, são comprovados, né, no mundo inteiro, tá? E a do Terra tem, ela não tem concorrente nesse mercado, né? É a única. Então, na mensagem, aqui tá alguns exemplos. Quando tem filhos pequenos. Fiquei lembrando de você porque tenho usado o óleo que me ajudou muito com o sono do meu filho. Sério, mudou tudo aqui. Posso te mandar uma amostrinha? Aquela amostrinha de 2 ml, 1 ml. Se fizer sentido para você, me conta uma dor sua que eu posso te ajudar. Se a pessoa ficar interessada, fizer sentido, se ela quiser é, falar mais sobre a vida dela, a gente sempre tem um óleo para um problema, né, para resolver. Contato com quem está insatisfeito no trabalho. Eu tenho aprendido muito sobre uma possibilidade que está me dando mais liberdade e propósito. Talvez possa te inspirar também. Topa ouvir um pouco mais da minha experiência, né? Chama a pessoa para escutar ou para te dar um feedback. Olha, eu estou trabalhando com isso. Eu queria uma opinião sincera sua. O que você acha da minha empresa, do meu trabalho, do que eu estou fazendo, desses produtos, dessa solução? Eu preciso ter esse feedback. Você é uma pessoa que eu considero para me dar esse retorno, tá? Contato com que ama bem-estar e coisas naturais. Aquela pessoa que já está né, procurando esse estilo de vida, né? Eu queria te mostrar os óleos essenciais que eu tenho usado aqui em casa. São 100% puros, naturais e têm feito muita diferença na nossa imunidade. Se quiser, posso separar uma amostrinha para você experimentar com calma. Vamos marcar, posso te enviar, né? Então, aquela pessoa que já faz uso e não conhece, ou conhece, mas não o dado terra, né? Então, a gente pode mandar uma amostra, pode compartilhar os próprios olhos na hora ali, né, com a pessoa. Então, essa é a mensagem, tá?
Dica de ouro: use o Form em conversas naturais, no WhatsApp, no Instagram, encontros presenciais. Ele funciona porque coloca a pessoa no centro da conversa, não o produto. O interesse é na pessoa, né? Você está conversando com ela, o real interesse na pessoa. Você não está ali fazendo propaganda do produto. O produto vai surgir, o nosso trabalho vai surgir na conversa, porque a gente está trocando experiência, está conversando com a pessoa ali. Vai acontecer. A mensagem vai ser passada, não tem como não passar. Porque você está falando de família, está falando de ocupação, recreação. Uma hora vai voltar a pergunta. Se você não falar, a pessoa vai te perguntar: o que que você está fazendo? Nossa, você mudou, mas você tem tempo? Mas eu vi que você está terça-feira no clube. Tipo, você não está trabalhando mais? Não, eu trabalho assim, porque eu trabalho com óleos essenciais, vai surgir. Então, o Form é uma conversa intencional para esquentar o relacionamento, para você aumentar a sua lista. Você vai colocar aquela pessoa na sua lista, entrar em contato, ou às vezes você faz a sua lista, né, para fazer ligação e começa a utilizar essa estratégia de prospecção, tá? Então, hoje é uma oportunidade. Essa semana, começando por hoje, é uma oportunidade para você usar essa técnica. Falar do bogo que está tendo na a promoção da do Terra hoje, né? Hoje, essa promoção do Deep Blue, você ganha o Peppermint e o Copaíba. Qual a tarefa da aula de hoje? Falar com 15 pessoas. Hoje é o 15º dia, você vai ter a tarefa de falar com 15 pessoas usando essa técnica. Pode começar pelo jeito mais fácil, pelo WhatsApp, passando ali os contatos do celular, ou no Instagram, vendo os stories e entrando, começando a falar com a pessoa ali. Posta a promoção, posta a sua, nos stories seu, lá no Facebook, isso daqui, e começa a falar com a pessoa. Ela vai ver também. Se você não tiver a oportunidade de passar mensagem nessa conversa, no form, só falar, ou, às vezes, de família, ou recreação, ou de ocupação, passa, deixa o WhatsApp ali no status do WhatsApp, a promoção que você trabalha com isso, a pessoa vai ver, porque você voltou a conversar com ela, vai aparecer para ela ali a mensagem, né? Então, hoje, qual que é a lição? Falar com pelo menos 15 pessoas. Usar, começar a fazer isso. E isso é uma técnica que você vai usar diariamente. Diariamente, igual está aqui na dica. Em conversas naturais no WhatsApp, no Instagram, encontros presenciais. E começa a anotar isso de cada pessoa, a conversa, para você, numa próxima conversa, lembrar, voltar naquela conversa, tá? Isso vai criar um ciclo de relacionamento muito grande para você, com muitas pessoas, com voltar a falar com amigos, familiares, tá? E hoje você pode começar a usar essa técnica falando sobre o bogo da do terra, tá certo? Então hoje finalizo aqui o 15º dia dessa semana, desses mentoria de 21 dias, falando sobre essa técnica form, tá? E a lição é entrar em contato com 15 pessoas, pelo menos. Se não for hoje, põe essa meta nesses próximos dias, nesses próximos 5 dias que a gente vai ter de bogo, todo o dia da semana que a gente vai ter o bogo buy one, get one, que é você compra um e ganha um ou dois olhos a mais, né? Vale muito a pena todo mundo aproveitar. Obrigado e tchau para vocês.